Como eu disse para vocês, é entender as métricas, entender a estrutura que você vai seguir de criativo e ter uma equipe de edição foda, né? Entender o expert, que é a estrutura que ele vai usar ali, e ter uma edição foda. A gente tá tentando trazer uma linha... Pensa comigo. Quais são os conteúdos que são mais consumidos hoje nas redes sociais? Vídeo, né? Você fala em geral? É, em geral. Alimentação, essas coisas? Não. Humor, Também não. entretenimento. É quase entretenimento, mas é um viés mais. Você pode puxar lá, não sou eu que estou dizendo, não. Pode puxar no Google, no ChatGPT, onde você quiser. É conteúdo que ele tem uma edição, uma edição menos intuitiva. Tem quebra de câmera, quebra de som, tudo isso. Você pode prestar atenção. Você vai ver um conteúdo... A coisa inesperada ali. É a que tem quebra de padrão. Só que dinâmico, dinâmico. É o dinâmico, é o conteúdo dinâmico, exatamente. Ele não é aquele conteúdo estático que é o cara olhando pra câmera, falando, fala. Ele quebra, pum, troca a câmera, aumenta som, baixa som, sobe linha, entra um vídeo, entra uma coisa. Cara, esse conteúdo prende a atenção até 8 vezes mais do que um conteúdo que não tem. Pode ser um conteúdo... Cara, e uma coisa que eu aprendi a fazer, confiar nas métricas. Se tu postar um conteúdo, tu olhando... Eu já fiz esse teste, tá? Tô olhando pra câmera e falando, ele inteiro, vai ter muita gente que vai assistir. Mas se tu bota ele de forma dinâmica, com edição, com quebra de padrão, com coisa que não é tu, entrando e saindo, personagens que existem, reais. Por exemplo, tem um conteúdo nosso que a gente botou o cara do Missão Impossível correndo lá, o Tom Cruise. No meio do vídeo, depois dos 45 segundos, para não ter o direito autoral... Frescura, ele aparece 2 segundos para não ter impressão também. Então, tudo isso é sacada que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é dinâmico. Conteúdos assim são dinâmicos. Quer ver? Só prestar atenção. Se a gente for olhar, o que é que mais segura a audiência das pessoas hoje na televisão? O Big Brother da vida? Um Jornal Nacional? Quantas quebras de câmera tem no Jornal Nacional? Quantas entradas e saídas de vinhetas tem no Jornal Nacional? Quantas entradas e cortes de câmera tem no Big Brother? Quantas vinhetas? O tom da música, quando tem um casalzinho querendo se beijar, não tem um tom musical. É olhar para o audiovisual do criativo. Por quê? A gente viveu uma época maravilhosa. Que era só gravar. Que era só gravar, botar a headline lá em cima e foda-se. Entendeu? Hoje em dia, tem moleque que com celular faz desgraça que 15 editor não faz. Entendeu? Então, essa é a dinamicidade que a gente tá tendo. Cara, eu vi uns... Assim, se a gente esperar... O Marçal, né? A gente tava nessa hype aí da política, mas se você olhar os vídeos dele, cara, são assim, muito... É isso que você tá falando, cara. É uma coisa inesperada. Porque assim, é conteúdo inclusive de orgânico, né? Não é só de criativo. Exato. Mas, cara, é uma edição muito dinâmica, muita quebra de padrão. Umas coisas assim que você fala assim, cara, como é que pode isso? E as pessoas confundem, cara. Existe qualidade de edição. Pô, a gente tá no estúdio fudido aqui, que tem câmera pica pra todo lado. Uma editora massa, um diretor pica aqui fudendo. Tudo, pô, tá bom pra caralho. A qualidade vai ser alta. É um conteúdo de qualidade de edição. Não significa que vai ser um conteúdo que tem dinamicidade de consumo. Perfeito. São duas coisas distintas. Perfeito. Entendeu? A gente tem que ir pro mercado, que é o quê? O mercado de publicidade, porra, que todo mundo... A gente estudou marketing a porra toda. Mais velho que a vovozinha. Publicidade. A propaganda da Coca-Cola. Quantas quebras de padrão não tem? Entra urso, entra Papai Noel, entra caminhão, entra... Todo ano muda a dinâmica da propaganda da Coca-Cola, mas a galera fica esperando a propaganda da Coca-Cola de Natal. Entendeu? É a gente parar de ser hipócrita, de achar que a gente é que cria o mercado. Não. Já está criado. A gente só tem que adaptar a dinamicidade para o nosso mercado. Assim, não pode ter mimimi, mas isso não é só pro líder, pro liderado também. Para todo mundo. Mas essa é uma característica que tem que ser inerente do líder, porque ele tem que dar o exemplo. Aquele negócio, o exemplo arrasta. Boa. Se o cara, ele é o líder, e ele já começa a reclamar, ele vai soltou uma frase, você não ele vai acabar contaminando o grupo inteiro. Sim, então ele tem que ser o exemplo de não reclamar. Ele tem que falar. Se o cara reclamar, inclusive ele tem que falar qual é a solução que você pode me dar para isso. Boa. Inclusive é uma pergunta que normalmente a gente faz com o papel de liderança. O cara chega com um problema e fala, o que você faria no meu lugar? Esse é um ponto importante também que você pode fazer a pessoa pensar. Mas voltando para as características.
o cara que não Não é mimimi. mimimi e reclama. Eu acho só reformular, acho que ele é um exemplo de não mimimi, que não é só Exato, não é mimimi, ele é um exato. exemplo disso. E o outro também, que cabe pro colaborador, mas eu acho que ele também tem que ser um exemplo, tem que ser um cara que seja proativo e tem autorresponsabilidade. Ele não protela a responsabilidade para outro, ele busca Não terceiriza a responsabilidade culpa. para ele. E uma característica também que eu acho muito louvável, inclusive, é ele não querer os frutos do trabalho só para ele. Ele também passar isso para o colaborador. Hoje eu vejo muito, por exemplo, a Clara fazendo isso aqui, no dia a dia. Clara, ela elogia muito o time dela quando o time vai muito bem. Então ela tem que reconhecer os trabalhos bons também, não só quando dá merda. Então ela faz isso muito bem. Então acho que é um papel do líder, essas características acho que são fundamentais para uma liderança. O que você acha? Passa a bola para você. Então, eu concordo com isso que você falou, só que um pouquinho diferente, assim. Eu acho que essa coisa do reclamar, para mim, é muito óbvio, muitas certezas. Às vezes eu pego alguém reclamando no corredor, principalmente se for um coordenador ou um gerente, eu chamo, eu falo assim, cara, tudo bem que sua vida tá ruim, eu entendo, mas, tipo, no corredor, não. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que aquilo é possível. E você, hoje, é a inspiração dessas pessoas, né? Tipo, a pessoa que conseguiu chegar lá, é a pessoa que está tendo resultado dentro da empresa, tem esse tipo de comportamento. Então, quer dizer que eu também posso ter. Entendeu? Então, essa coisa do reclamar, para mim, é muito sério. A outra coisa é sobre esse negócio do amigo. Eu não sei se você falou com essa intenção do amigo, mas para mim as pessoas, eu acho que todo mundo que família, né? Tipo, todo mundo que começa como líder, eu acho que erra nisso. As não pessoas pode confundir, acham né? que tem que ser amigo de todo mundo. Tem que ser o melhor amigo. E, cara, não é isso. Mas acho que o Rui falou mais no sentido de disponibilidade. Sim, isso, aí por isso eu tô falando, não sei o que sentido que ele quis colocar, mas bom assim... você ter colocado esse ponto. Só trazendo, né, o que eu escutei foi, não necessariamente é isso da amizade, mas às vezes a pessoa que tá ouvindo pode achar, poxa, agora eu vou ser amigo de todo mundo. errado, Assim, cara, não é isso. Aí confunde as coisas. Né? Exatamente, porque aí na hora que você tiver que chamar a atenção daquela pessoa, a pessoa não vai te levar a sério, ou ela não vai escutar o que você tá falando, ou ela vai ficar pé da vida com você, porque, tipo, você não é meu pai, entendeu? E a posição do líder, para mim, dentro da empresa, é uma pessoa que, cara, ela entende o que precisa ser feito, ela vai conduzir as pessoas que estão abaixo dela para o melhor caminho, né? E o caminho que está alinhado com a empresa. E não necessariamente você vai estar lá dando beijo e abraço naquela pessoa, entendeu? Não precisa ter um relacionamento amoroso, que eu falo, né? De amor sexual, mas de amor sabe, de relacionamento mesmo. Não é isso pra mim. Até se dar bem, ser respeitoso, exatamente, fazer a coisa dar certo. Exatamente. E eu acho que a última coisa pra mim é não ser exatamente isso de faltar com respeito, achando que é desse jeito que você vai conseguir as coisas. Eu tinha, na verdade, um exemplo dentro da empresa que era bem isso, assim, da pessoa chegar e para mostrar para mim que ela estava fazendo um bom trabalho, ela acabava com outra pessoa. Aí não rola. No sentido assim, não na frente da outra pessoa, mas chegava para mim assim, pô, Pri, aqui, ó, isso aqui tá uma merda. Ó, eu estou te falando que fulano entregou, eu tive que arrumar tudo, tá uma merda. Aí você ia olhar assim, cara, mas o que tá uma merda? Aonde tá uma merda aqui? Às vezes a pessoa arrumou 2 linhas. Arrumou, sabe, um pedacinho do trabalho. Compromete E tá tudo. lá falando pra pessoa que, tipo, ela não só coloca o time que tá abaixo dela em risco, porque se eu acredito nela, eu mando demitir todo mundo. Assim, cara, se isso aqui é verdade, eu tô com um monte de incompetente abaixo de mim. Eu não posso ter essas pessoas lá. Tem que fazer filtro. Exatamente. Então, eu acho que o líder, ele tem que ter um discernimento de trazer o que é certo e o que é errado na medida certa. Só, Pri, a gente fez isso aqui não é o que a gente queria entregar, mas é o que a gente conseguiu, então trazer honestidade, sem mentira, sabe? Sem historinha, porque isso aqui não vai botar o seu emprego em risco. O que vai botar o seu emprego em risco é a mentira. Sim. É você mentir até né, na posição do outro e na sua posição. Então, eu acho que uma coisa que eu não tolero dentro da ignição digital é isso, assim, da pessoa estar mentindo em qualquer uma das situações, né? Sim. Essa coisa do reclamar, de ser um líder, né, amoroso demais. A gente
a gente ainda conversa, mas mentira é uma coisa que pra mim, cara, você tá... Não Você faz tá parte dos valores cuspindo, da empresa, você tá da cuspindo cultura. pra cima, sabe? Pra mim, mentir é cuspir pra cima. Olha, uma frase. Aí, ó. Mentira é igual cuspir pra cima, entendeu? Vai voltar pra você e vai dar ruim, entendeu? Não, gostei da frase. Eu vou decorar isso, eu vou anotar aqui. Cara, muito bom. Como é que é, Pri, pra você? A gente trabalhou junto e uma coisa que... Se você colocar um terno, como que o seu corpo vai reagir? Fica meio, né? Putz, será que eu tô... Onde que eu ponho minha mão? Pra você, é isso. Vai ter uma pessoa que vai colocar um terno e ela vai se sentir super confiante. Então, pra ele, a autenticidade é terno, pra você, não. E aí eu comecei a sentir mais em mim. Cara, como que eu falo? Aí eu gesticulo, eu dou toquezinho e as coisas foram fluindo. Aí, beleza. Se passou 2 anos nessa pesquisa e tentar melhorar cada vídeo que eu ia postando, melhorar. E nunca desistindo, até que veio o fatídico momento onde o Pedro Sobral copiou o meu vídeo. O pessoal já dá uma boa headline pra corte, né? O dia que o Pedro Sobral copiou o seu vídeo. Como Só foi? que é importante dizer que antes disso acontecer, eu fiquei 2 anos estudando e testando e perdendo cada vez mais a minha vergonha e descobrindo quem eu era. E aí, teve um dia que eu postei um vídeo aleatório, que eu tirava um livro da estante, assim, era um ângulo. E aí, passa uma semana, o Sobral, ele tira um livro da estante e fala as mesmas frases que eu falei no meu vídeo. Caraca. E aí, eu olhei assim... Já vi isso antes. E aí, o Aleph olhou assim, aí ele ficou pensando, o que a gente vai fazer? Até que, de madrugada, ele tem um surto criativo. Quer contar? Eu tenho inclusive um insight de criatividade muito legal, né? Eu tava estudando um livro de storytelling, um do Robert McKee, o Story, que ele ensina Storynomics. Não, Story mesmo. Ah, tá. Que ele ensina uma parada lá que é contraste de emoções. Ó, vocês estão percebendo que ele já tá contando a história aqui. Vocês começam a contar a história, vocês nem percebem, vocês já engaram. Mas vamos lá. E aí? E esse conceito é um dos mais bizarros, assim, de storytelling na minha visão. Quando eu ia lendo, eu ia surtando com a Hannah, falando, Hannah, olha isso aqui que legal. O que é o contraste de emoções, né? Pode reparar em todo filme que você for assistir. Toda cena de um filme, ela começa com a emoção e termina com a emoção contrária, com a emoção negativa. Então, se entra um casal em cena e eles começam a cena, tipo, muito amiguinhos e tal, no final da cena eles vão brigar. Tipo, é certo. Porque a cena só é considerada uma cena quando ela inverte o valor emocional. Olha só, caramba. Aham. Profundo, hein, velho? Muito massa, né? E eu fiquei com isso muito na cabeça, né? Tipo, caraca, muito legal isso. E aí eu comecei a analisar. A gente tem a pira de analisar conteúdo, né? Tipo, então a gente vê um conteúdo bom, a gente fica tentando entender por que funcionou. E eu comecei a perceber que vários conteúdos usavam isso. Ele começa com a emoção e termina com a emoção contrária. E isso te deixa preso no conteúdo, porque essa montanha de emoções você fica curioso pra saber onde que aquilo vai levar, né? Tipo, não deixa você prever aonde vai chegar. Então, surpreende. E aí, beleza, fiquei com essa ideia na cabeça. Aí rolou o lance do Sobral. Eu fiquei pensando, cara, o que a gente faz com isso? Aí teve um dia que eu acordei, do nada, 3 da manhã, com a ideia na cabeça. E o vídeo começava com o Pedro Sobral copiou o meu vídeo. E a segunda frase era uma frase positiva, que é, caraca, eu gosto muito do Pedro. Inclusive, eu fui aluno da primeira turma dele. Aí, tipo, vinha outra frase negativa. Aí eu ficava brincando com a emoção e no final a gente trazia esse senso de admiração. Então, o vídeo começava, a Hannah parecendo um hater e terminava admirando o Sobral, né? Tipo, pela criatividade e tudo mais. E aí esse vídeo trouxe 30 mil seguidores em uma semana pra gente. Caraca, uau. E foi aí que a gente chega naquele momento que você perguntou de, eita, agora a coisa ficou séria. E a melhor parte é que a gente tava com o carrinho aberto. Beleza. E aí foi a primeira vez que a gente bateu os primeiros 100 mil. Olha aí, storytelling vende mais, tá vendo? Sim. Vende muito mais. Para eu trabalhar uma autoridade de um dermato, eu preciso especificar ao máximo. Eu preciso, junto com ele, escolher uma área que, de repente, já é uma área que ele executa mais, que ele trabalha mais, que ele entrega mais, para que você fique conhecido dentro do funil o mais específico possível. Então, por exemplo, se vocês tivessem começado com mentores de agência, né?
eu acredito que a gente teria um resultado diferente do mentores de agência ultranichada. Hoje vocês são autoridade, referência em agências ultranichadas. Então, se eu quero um negócio com nicho, é com Gui e com Binds. Porque vocês diminuíram a área de atuação. E é assim que a gente faz com os médicos, é assim que um advogado deveria fazer, por exemplo. Sou advogada, especializada em quê? Em penal, em cível, em divórcio, em inventário, em morte, sei lá. Não dá pra falar de tudo, né? Entende? Porque senão eu não consigo. São públicos distintos. Todo mundo, você não fala com ninguém. Se eu tô falando da dermato, vou voltar pra dermato. O dermato que cuida de uma pele de 25 a 35 é diferente do dermato que cuida de uma pele 40 a mais. Tem dermato que é só pra doenças de pele, que tem são dermato... não é estética, é outro Exatamente. Rolê. E aí o que acontece? O que é muito importante a gente colocar aqui? Quando você escolhe um subnicho, digamos, dentro da sua especialidade, não quer dizer que você não vai atender as outras coisas. É isso que eu sempre falo. Então, vamos imaginar que Binds é um dermato e a gente vai fechar em peles maduras, tá? Você vai se especializar em pele... Na verdade, eu vou comunicar o que você já é especialista, né? Em peles maduras. Se chega uma menina de 25 anos, você não vai cuidar? Você não vai falar, não. É claro que você vai cuidar. Só que a sua comunicação nas redes sociais é para aquele público que você quer atingir. Né? Então, esse que é o grande lance. Tem um medo dessa história de, eu vou trabalhar minha autoridade, pronto. Aí vai ficar muito difícil, né? Porque é muito específico. É muito específico no digital, na rede social. Sim. Porque a gente precisa ser específico. Eu preciso falar para um público. Não tem como eu falar com todo mundo. Perfeito. Né? Por que, então, você falou pele madura pro Binds? Eu teria que falar para mim, né? Eu teria que olhar aqui para minha câmera e falar minha pele madura. Inclusive, é uma falta do mercado, viu, minha gente? Não tem... Eu ainda não encontrei um dermato especializado em pele madura. E aí tem uma... Eu descobri que era pele madura recentemente. Pele madura é... 40 mais. 40? Achei que fosse 50. Então nem sei. 40. Por que isso? Porque a mulher, a partir dos 40, ela começa a entrar na menopausa. E os efeitos na pele são visíveis. Então, é uma outra forma de tratar, são outras questões, ressecamento, etc e tal. E quando eu converso isso com dermatos, eles falam assim, Simone, mas não existe uma especialização em pele madura. Eu falei, sim, eu sei. Não é uma especialização. Mas você vai comunicar com esse público. É você estudar para ser um fera em pele 40 mais, em pele madura. Porque as necessidades são outras. Então, eu, por exemplo, eu fico perdida porque eu não tenho um para pegar e dizer que é meu dermato, porque todo mundo está fazendo tudo. Sim. Né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. A gente entender que o fato da gente falar de algo específico na rede social não nos impede de tratar tudo, por exemplo. Eu vou passar mais ou menos a minha estrutura de conteúdo de Instagram que faz o crescimento, o meu crescimento, pelo menos a forma como eu faço. Ela é simples, né? Eu penso sempre assim, eu tenho que ter anúncios ou conteúdos de descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. E aí, eu tenho um conceito que eu ensino lá no Venda Todo Santo Dia, que se chama urgência oculta. Já ouviu falar em urgência oculta, esse conceito? Sim, já vi por você. Urgência oculta é uma parada assim, depois eu até arrumei um jeito mais fácil de explicar, que são dúvidas, desejos, dores e assuntos relacionados. Vou dar um exemplo mais fácil para a galera que está assistindo aí entender. Por exemplo, meditação. Quais são as urgências ocultas de meditação? Uma urgência oculta de meditação. Aí eu fui vendo assim, é ansiedade. É uma urgência oculta. É uma dor que a meditação resolve, concorda? Então, será que se eu ficar falando só como meditar, posições para meditar, músicas de meditação, cara, eu só vou falar para convertido. Que é bom, que eu vou atrair, tá dentro também. É um assunto relacionado, né? Música de meditação é uma urgência oculta de meditação. Mas por que urgência? Banquinho. Por que seria uma urgência? Por que é uma urgência? Aliás, por que é uma urgência e oculta? Certo. Porque o cara não estava lembrando que precisava comprar um banquinho de meditação, ou que nem lembrando que meditação existe, mas quando ele percebe, por exemplo, traz à tona. A insônia, quando traz à tona, começa a ser urgente. Legal. É tipo, eu vou dar o melhor exemplo para falar como é que é uma urgência oculta. Todo mundo já deve ter passado por isso. Existe uma teoria que diz que a gente não se enxerga como a gente realmente é no espelho. A gente se enxerga diferente. Então, quando você vê no espelho, você acha que... E normalmente você acha que é mais bonito. E você acha bonito. Você acha mais bonito do que você é no espelho. Aí você vê uma foto... Cara, já aconteceu com você de você olhar uma foto...
Você foi na praia, sem camisa, com os amigos, você falou, caraca, meu irmão, como é que eu não vi isso? De repente você vê a realidade. Que no espelho você não via. E aí você já viu isso alguma vez? É verdade, sim. E da hora que você vê aquela foto, você fala, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí você entra na dieta ou na academia e aí começa a mudar. A urgência oculta é essa foto. Tipo assim, eu jamais pensaria em meditar. Porque eu tô de boa, sendo ansioso, não sei o que e tal. Mas eu comecei a ter insônia. E aí eu quero curar a insônia. Falei, cara, se você meditar, a insônia vai ser curada. Aí começou a ser urgente meditar para mim. Não porque eu gosto de meditar. Porque meditar resolve uma urgência oculta minha. Então, urgência oculta é uma coisa que se eu apertar esse botão aqui, vai dar mais vontade do cara comprar agora. Quanto mais poderosa a urgência oculta, e ela vai mudar de audiência para audiência. Para uma pessoa, pode ser a insônia. Para outra pessoa, pode ser o banquinho. Porque a pessoa... Eu, por exemplo, sou desses do banquinho. Eu não vou meditar, mas se eu comprar um banquinho e criar aí eu, cara, agora eu vou meditar porque eu tenho um banquinho. Não é muito racional mesmo, o humano. Todo mundo é assim, cara. Com tudo. Nosso processo de decisão é pouco racional. Aí, voltando para o descoberto, eu fico listando as urgências ocultas. Se eu tivesse no caso de vocês, urgência oculta de dono de agência. É o caos na operação. Caos na operação, brigar com funcionário, assim, demitir, alguns são mais, outros menos. Contratar, cliente folgado. Cliente gurilão. Cliente gurilão. Perder cliente. Dificuldade de fluxo de caixa. Como usar o ChatGPT para automatizar a empresa. Tudo isso é urgência oculta, concorda? O cara não está com tanta vontade de comprar o seu produto, mas você falou de inteligência artificial, ele ficou maluco. Hoje em dia é assim, todo mundo é assim. Cara, coça o rabo da pessoa quando ela ouve inteligência artificial. Aí eu vou criando um monte de conteúdo desse com um único objetivo. Descoberta, não é venda aqui. Então quero... Só que aí eu não tenho mais... Antigamente o meu objetivo, eu tinha um CTA quando eu fazia um conteúdo de descoberta ou anúncio de descoberta. O CTA sempre era assim. E se você gostou desse conteúdo, segue o meu perfil aqui para você... E aí eu fazia isso, e aí eu ganhava muito mais seguidor. Hoje eu não estou mais fazendo isso. Eu só falo e não tenho CTA nenhum. Só que esse cara que assistiu 50% do vídeo, organicamente o próprio Instagram vai voltar a entregar para ele. Faz sentido? Sim. Só que ele entrou também no meu... Remarketing. Vai entrar no meu remarketing. Aí eu vou fazer anúncio de relacionamento para ele. Aí relacionamento para mim, normalmente é conteúdo longo, live longa... E também resolvendo urgência oculta ou gerando um valor que a pessoa, cara, inquestionavelmente fala, esse cara é bom, confio nele, ele me ajuda mesmo a resolver o problema e tal. Aí é o relacionamento. Esse de relacionamento aqui, eu também impulsiono, mas ele é mais difícil. Porque ele é muito longo e tal. Mas esse não é tanto para aumentar os seguidores. Não aumenta o seguidor, mas o que aumenta o seguidor não é um. Porque se eu fizer só de descoberta... E eu tô pagando lá, como é que esse dinheiro vai voltar? Tem que ter um relacionamento para gerar um retorno. Porque senão eu não vendo. Só vale a pena ter seguidor se eu conseguir vender para ele. Se eu não relacionar, fica mais difícil de eu vender. Até dá. E no final das contas você tá explicando um funil, né? Você tem ali pessoas que vão assistir e você vai reduzindo as pessoas até chegar ali na... Tem gente que compra direto, sim, sacou? Mas a gente tá falando o funil inteiro aqui. Aí eu tenho um dado que se a pessoa me assiste 6 horas, ela tem mais propensão, muito mais propensão a comprar. Então eu tenho que arrumar um jeito de fazer esse cara me assistir 6 horas. Aí ele já está me seguindo, ou ele vai ficar vendo os remarketing lá para ver essas lives. Aí de conversão eu faço a oferta. Eu tenho um produto que chama VTSD, lá de copo e tal. E remarketing se ele clicou na página, eu vou perseguir ele a vida toda. Então, o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem? Elas querem pegar só a parte da descoberta, que é o que você falou. Não vai dar certo. Por quê? Você vai ter pouca chance de crescer. Porque só fica descoberta, você fica com aquele cara, aqueles caras que... Tem uns caras que ensinam aí como viralizar na internet, que fica cheio de conteúdo bobinho e não consegue ganhar dinheiro de verdade. E, na boa, eu não tô no jogo de conteúdo bobinho. Eu até gosto de bobagem, eu sou bem, bem tonto nas minhas paradas. Mas eu tenho sempre uma intenção de crescimento da minha empresa, no final das contas. Cara, mas olha que interessante, você falou disso tudo aí e você não falou de aumento de seguidor, né? Quer dizer, você falou até que o seu... o descoberta aumenta o seguidor. Ele aumenta, mas você não faz CTA para isso. Hoje mais, em dia né? não, porque não faz tanto... Por quê? Por causa do que você falou. Que... Não, vou te falar o porquê que eu mudei. E essa história é nova, pouca gente sabe dessa minha nova descoberta. Eu acho que é uma descoberta boa para o marketing digital. Porque um seguidor, hoje, se eu for fazer, ele vai custar R$1,50 ou R$2. Isso. Só que depois, para eu voltar a falar com esse seguidor, vai ser foda.
Porque ele não entrega mais para o seguidor, lembra? Você vai ter que gastar no remarketing de qualquer maneira. E aí, quanto custa um view de 50%? Bem mais barato. Centavos, meu irmão. Então, por que eu tô gastando? Eu prefiro... Então, eu gastaria, sei lá, 10 mil reais para fazer 10 mil seguidores, e com os 10 mil reais eu faço 200 público de 50%. O que é mais jogo? Aparentemente, parece que eu tô crescendo mais devagar. Assistiram 50% de um vídeo. Assistiram 50% de um vídeo. Ou 95%. Então, quem olha de fora fala, o Leandro estacionou o crescimento. Estacionei o crescimento do número de seguidores. Só que você tá falando com muito mais gente. Faturando mais dinheiro. Pô. E falando com mais gente. Muito mais gente. É só olhar a quantidade de views dos meus vídeos. Tem muito vídeo que eu tenho mais view do que o seguidor. Cara, e tem uma coisa interessante também que é o seguinte, você tem lá 1.7 milhões, só que esse público ele fica se renovando, porque o Instagram ele não entrega para esse 1.7. Ele vai entregar para uma pequena parte disso, ou seja, aquele número lá no final das contas, ele fica lá de forma... Não? Hoje em dia ele entrega mais para quem não é seguidor, olha que loucura. Não, a beleza. maior parte dos meus views nem é pra seguidor. Mas é para uma pequena parte. Tipo assim, esse 1.7, na verdade, ele não tem... ele não tem entrega do seu conteúdo. Essa pessoa aqui, muito poucos desses vão ver. Certo? Então, de qualquer maneira, você tem que investir dinheiro para impactar essas pessoas. Isso. Então, no final das contas, esse número acaba ficando ali meio que... Exatamente. Que nem você falou, um negócio ali meio que pro ego ali, mais do que qualquer outra coisa. Que você gosta no Instagram e não segue e aparece o tempo todo. Vou dar um exemplo, não sei nem se você gosta ou não. Tem. Eu não sigo o Pablo Marçal, não sou seguidor dele. Mas ele aparece o tempo inteiro. Então concorda que não adianta mais seguir? É menos relevante? Então eu só queria começar dizendo que sim, é possível ganhar dinheiro de forma consistente na internet. Inclusive, quem não se organizar para estar presente na internet minimamente para compor o seu negócio vai sofrer de forma forte, e isso já é possível se perceber hoje. Mas o lado bom de tudo isso é a gente conseguiu perceber alguns padrões. Nós vamos falar deles aqui. Vamos lá, vamos soltar um primeiro aí. Um primeiro? Qual que você acha que é o maior padrão assim de quem consegue ser bem sucedido no marketing digital, na internet? Tá. Eu acho que a primeira coisa é uma mistura entre essa parte mais eloquente, tipo, cara, vamos, meu lançamento vai ser absurdo. Precisa de existir essa paixão por querer aquilo. É quase que inclusive, esse já é um fator. E para mim, o maior de todos é chovendo molhado. É o Érico, que chama uma obsessão por querer conquistar aquilo. Mas o curioso é que isso se aplica a qualquer outra área da vida. É verdade. Então, eu acho que a pessoa que tem essas características, e aí aqui a gente está falando mais de mentalidade, e isso importa, elas fazem isso acontecer em qualquer área da vida. A diferença é que no digital é expressivo porque escala. Tá? Então, o primeiro ponto cara, é um desejo ardente de querer fazer aquilo dar certo. Obsessão ali. É assim, no bom sentido da palavra, é obsessão. E você consegue. Fiz um post recentemente até contando sobre o FIRE. O FIRE, para muita gente, termina no 3º dia. Mas para pouquíssimos, e eu sei quem são, ele só termina quando começa do ano que vem. Por quê? Porque o cara joga o chapéu do outro lado e fala assim, eu não quero nem saber no que vem eu tô naquele palco. Não quero nem saber no que vem eu tô com a minha placa. Não quero... E o cara volta e você fala assim, parece um louco, mas curioso. Esse tipo de gente costuma dar mais certo. E aí essa parte eu vou chamar uma parte mais mentalidade, eu tô falando de forma rasa, depois a gente pode aprofundar. Tem um outro lado da moeda, e esse é o lado mais para quem é pragmático, sabe? Para quem é mais, assim, eu sou mais frio, não gosto dessas coisas. Eu sou assim, é preto no branco, é conta e tal. É estacional. Essa pessoa que tem somado essa primeira característica, a mentalidade, mas com uma capacidade brutal de execução, já tem metade do caminho andado. O que eu costumo ver? É muito comum, você já deve ter visto uma situação assim, ó, Vintes também. Cara, esse cara é um gênio. É muito inteligente. Puxa, o cara sabe demais. Mas não é ele o maior do segmento. Aliás, ele nem conquistou praticamente nada quando a gente fala disso, porque provavelmente executa pouco. Então eu costumo brincar dizendo assim, ó, para fechar essa primeira introdução, assim, ó, mas, meu Deus, você tá nos seus últimos segundos de vida agonizando assim, faltando ar para respirar, falta 10 segundos. O que você tem para me contar? Me fala aquela sacada. Eu falo, execute e morro. É assim, o final da minha vida vai ser, cara, executa e foi. Cara, só isso. Outro dia eu li uma frase, né, que dizia o seguinte, que sonho sem ação não significa nada, né? Quem dá certo no digital,
provavelmente daria certo em qualquer outra indústria. Porque o componente que faz é o mesmo que te exige em outros lugares. A diferença é que a chance no digital, no meu ponto de vista, é muito maior porque é muito democrático. Vou trazer um exemplo. E aí eu não vou usar restaurante não, só para não parecer que eu tô pegando o pé de vocês. Vamos supor, um negócio de um pet shop. Pra quem não sabe, é que a gente tem uma agência de marketing para restaurantes. E eu já tive restaurantes também, então... que inclusive, também se organizarem para estar pronto para estar na internet, sim, eu diria, só esse parênteses aqui, vão passar dificuldades. Teve um dia que eu fui numa hamburgueria perto da minha casa, mas ela era tipo a quinta, e não era a melhor, até eu chegar nesta. Mas eu fui nessa porque ela me impactou pelo Instagram. Tem uma frase interessante que eu falo assim, cara, uma padaria, ela não precisa vender o pão pela internet, mas ela precisa da internet para vender pão, porque ela precisa encontrar clientes para levar lá para padaria, gerar tráfego, trazer tráfego para padaria usando a internet. Uma outra coisa que faz as pessoas também não acreditar que é possível vender high ticket é tipo assim, as pessoas não vão ver valor, e outra, vai consumir muito tempo do expert. Cara, isso daí é muito interessante. Então, tipo assim, cara, se eu vender um produto muito mais caro pro cara, o cara vai sugar minha alma. Se já tá trabalho no suporte do curso de R$1.000, imagina a hora que esse desgramado pagar 10 mil. Fudeu. Como é que eu não vou dar conta de entregar tudo isso? Aí, como é que a gente tem resolvido? Aí entra um método, né? Tem um método. E olha que massa. Muitas pessoas que começam a mentoria, ou começam high ticket, começam acompanhamento, eles erram e vendem a alma para o cliente. Falando assim, o que são os entregáveis da minha mentoria? X encontros comigo. X encontros comigo uma vez por semana durante tanto tempo. Cara, faça chuva, faça sol, uma vez por semana você vai encontrar com o cara. Ele precisando ou não, você está encontrando com ele. O segredo todos os entregáveis do HT, eles não são por periodicidade. Ele é por condição de solicitação. Então, por exemplo... Peraí, traduz aí. O que é uma periodicidade? O que é uma condição de solicitação? Quando eu faço uma entregável por periodicidade, eu falo assim, você vai ter um encontro comigo uma vez por semana. Certo. Eu estou prometendo uma periodicidade, um período, uma frequência no calendário que isso vai acontecer. Certo? Então, isso é um erro. Porque faça chuva, faça sol, você vai... Às vezes o cara nem precisa, você tá lá se comprometendo de estar com o cara. Você vai ter que cumprir com a sua agenda. Porque você prometeu uma vez por semana, você prometeu X encontros para a pessoa. Agora, quando eu prometo para você, você tem uma análise de lançamento. Para você ter análise, você tem que lançar. Tem que executar. Então, existe uma condição para você solicitar entregável, que te põe em movimento. Então, é melhor para os alunos estarem em movimento, e outra, alivia a entrega, brother. Alivia a entrega porque as pessoas elas não consomem tudo aquilo que elas compram. Por exemplo, a gente promete 12 análises de lançamento no Insider, mas às vezes os caras lançam 2. Mas se ele lançar 12, ele entrega as 12. Então, a entrega do high ticket, quando você promete periodicidade, cara, você faz o quê? Você deixa seu aluno estagnado, que ele encontra, acostumar com você, e você vende tua alma. Quando você coloca condições de execução, você faz o aluno movimentar mais e alivia a tua entrega. Mas quer dizer que não é bom ter nada de periodicidade? Às vezes é bom ter algumas coisas ter periodicidade, outras... Existe um balanço. Porque se você coloca condições para tudo, eventualmente o aluno vai travar. Ele vai estar travado. Cara, mas a minha dificuldade está justamente em lançar. Eu preciso falar com faixa preta para resolver minha Roma antes. Então, uma parcela disso, um SOS, você coloca pontual. Ou... SOS que é poder... Um socorro, assim, alguma coisa. Pedir socorro para fazer um call ali. Isso. E quando a gente promete mais periodicidade, a gente tende a fazer em grupo. Então, tipo assim, a gente tem no Insider hoje, tipo, tem plantão de dúvida que acontece com determinada frequência. No FHT tem plantão de dúvida que acontece com determinada frequência. E não tem condição nenhuma pro cara participar, ele pode... Não. É em grupo, eu tô lá. E aí o cara eventualmente vai lá no plantão e destrava. Lorival, e onde é que o método entra nisso? Pra também aliviar
o compromisso ali, o comprometimento do mentor, do criador do método. Como é que você enxerga isso? Porque lá na nossa mentoria a gente criou um método, então cada vez mais a gente está treinando pessoas para poder seguirem o método e ajudar a gente nas entregas. Para não ficar só na cabeça aqui do especialista. Exatamente. Uma vez que você tem as entregáveis, como é que a gente fez no FHT? Na primeira turma, eu e o Thiago entregamos tudo. Para aprender e saber como desenrolar. A gente fez 200 diagnósticos cada um. Escreveu em mapa mental, tudo. Depois a gente fez assim. A gente faz a entrega do FHT 200 mesmo, não é figura de linguagem. Não, foram mais de 200 cada um. Cada um? Que a gente fez, mais de 200. Então, é coisa pra caramba, velho. Que a gente fez. Entre diagnóstico, reunião estratégica, cada um tem um nome, mas pontos de contato 1 a 1 com o aluno foram mais de 200. E aí, a gente tem tudo em mapa mental, então a gente tem um mapa mental que tem as nossas entregáveis. O que é e a definição de cada um dos entregáveis. Tipo, a oferta, né? Em cada item da oferta, a gente tem lá o entregável que é e como que funciona. A gente adicionou uma outra, que é como entregar. E a gente foi discutindo, cara, como é que você entregou esse aqui assado? A gente criou um passo a passo, um processo de como entregar. E a gente criou num processo de tipo assim, cara, apresentação. Você vai começar chamando o cara pelo nome. Você vai falar que já estudou o negócio antes. Você vai falar que já tem coisas para trazer, mas antes eu quero um contexto de vocês. Então a gente scriptou o que o cara vai falar na sessão inteira. A gente desenvolveu uma IA que ajuda o mentor a estudar o caso do cliente antes dele ir para análise. Boa, você estava mostrando pra gente aqui nos Animal bastidores. isso. Muito bom. Então, e aí, cara, vou te falar, nessa turma agora, a gente entregou, eu e o Thiago dessa vez, juntos a gente entregou só 30% dos diagnósticos. 70% já foi outros mentores entregando. Porque você delega. E aí, cara, as pessoas não querem um expert. Elas querem resultado. E aí fala assim, que alguém que tem autoridade. E a autoridade, velho, é transferível assim, ó, de um segundo pro outro. Cara, time comercial tem que ser presencial ou funciona no remoto? Boa pergunta. Isso é muito bom. Cara, isso é uma questão que eu vejo muita gente, cara, só serve para presencial, não, funciona no remoto. Eu já vi opiniões dos dois lados. Né? E eu queria saber a sua opinião, se tem, de repente, depende do ticket, depende... Quais são as variáveis? Né? Cara, eu acho que a variável é o líder. É a principal variável, entendeu? O líder comercial. O líder comercial. O líder comercial. Por quê? Porque o seu time, no caso, a empresa de vocês, ela é a cara de vocês. Uhum. Ela é o reflexo de vocês. Certo? Ainda bem que tá contrabalanceado, né? Porque tá bom, feio pra cacete, feio pra cacete, gado bonitão aqui, né, velho? Preso então tá meio termo. Tá meio termo, então vamos lá. Tá indo bem. O que eu acredito? Eu acredito que a área comercial, ela vai ser reflexo do líder comercial. Eu acredito muito nisso, ok? Então vamos lá. O presencial e o remoto, ele tem, como tudo na vida, o ônus e bônus, certo? De toda forma, sendo presencial ou remoto, ela vai ter a característica desse líder, porque ele não é que ele impõe, mas a área é construída a partir dessa característica, ela absorve essa característica, ok? Então, se você tem uma área comercial muito júnior e você vai administrar isso tudo remotamente, vai dar mais trabalho. Uhum. Se você tem uma área comercial que já está acostumada, etc., remotamente pode funcionar. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é: eu construo times remotos, beleza? Eu tô super confortável nisso e a gente performa super bem no remoto, ok? Só que, se você tem uma crença que isso não vai funcionar, não trabalhe no remoto. Perfeito. Porque, cara... Você não vai conseguir fazer funcionar se você não acredita. Né? Exatamente. Só porque... mas barateia. Não, o custo disso vai ser maior, porque como você não acredita, você não vai tomar as ações que deveria tomar e você não vai acreditar. Porque o cara pode fazer um baita faturamento. Você sempre vai estar pensando assim, nossa, mas se fosse presencial, ele estava fazendo o dobro. Mas o time comercial tem um elemento que eu acho que facilita a gestão remota. Porque é muito fácil você medir as métricas. Total. O funil é assim... Cara... É muito simples. Uhum. É diferente de uma pessoa que vai fazer um trabalho que, você não consegue mensurar. Uhum. Você vai ter que escrever um livro, sei lá, sua função é essa. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano. Mas, cara, time comercial, você tá mensurando ali o tempo. Você pode mensurar todos os dias. Cara, quantos calls você fez, qual foi a sua conversão.
Exato. Fez o qual ou não fez. É muito Exato. fácil, né? Cara, eu acho que tem duas métricas que, se você olhar todo dia, você sabe se o seu time comercial está trabalhando ou não. Se o seu CRM tem isso. SLA, que é o tempo médio de atendimento. Vamos traduzir. É o tempo médio de atendimento. Ou seja, chegou um lead, em quanto tempo eu abordo ele? Exatamente. Em quanto tempo eu abordo ele, você tem um SLA de primeira abordagem e você tem um SLA médio. Ou seja, beleza, eu abordei ele em 15 minutos. O Bindes me respondeu. Quanto tempo eu demoro para responder o Bindes? Perfeito. Entendeu? Se esse SLA intermediário é acima de 5 minutos, já era, você vai perder performance. Beleza? Então, o SLA. Pô, Neto, por que o SLA é uma métrica que mostra se o time está trabalhando ou não? Por produtividade. Perfeito. Disponível, né? Exato. Eu já não sobrecarrego ele para ele não ter alegação que eu tenho muita gente para atender. Eu não entrego mais de 20 leads por dia. Então, já é uma coisa que a gente validou que ele consegue dar conta. SLA e taxa de conversão. Perfeito. Né? Você não vê vendas? Não, não vejo vendas. Quer dizer, eu vejo vendas, mas não é o que eu vejo para No dia a dia. produtividade, etc. Eu vejo se a gente está, né, na meta, on target ali. Ah, tamo na meta, beleza. Mas as duas métricas que movem, que eu vejo gerencialmente falando, é SLA e taxa de conversão. E o SLA, nos CRMs em geral, eles calculam, eles dão esse número facilmente? ou Não, velho. Não dá esse número fácil, né? Pouquíssimos dão. Pouquíssimos. Mas é uma métrica que eu considero super importante. Porque isso aqui, cara, não é uma coisa fácil de você conseguir calcular. Calcular no sentido de, cara, você consegue... Como é que você vai checar isso? Exato. Não. Se você não tem isso, o CRM de 300, você vai ter que calcular. Se você não tem, aí você pode, de repente, ter uma amostragem. Você pode ter uma amostragem, aí eu recomendo que você tire um período do seu dia só para passar nos históricos das conversas e ver ali como que tá. Isso. Entendeu? Então, se ele não tem um Mas é uma SLA, coisa mas ele óbvia, tem um né? elemento que você consegue filtrar como os pendentes de interação, já ajuda. Então, ele não tem um SLA, mas ele tem aquele filtrozinho de pendente, já ajuda. Não entendeu? respondidos. Exatamente. Então, sobre home office versus presencial, tu defende o home office? Eu defendo principalmente para o público que vai iniciar. Porque você não tem custos de escritório. O presencial tem todo esse custo agregado ali de... Pô, você tem o custo do espaço, né? Mas e para quem já tem uma estrutura Para quem já presencial? tem, aí é uma questão de crença mesmo. Porque vai rodar nos dois, Gui. Porque o que não vai determinar a performance do vendedor, se é presencial ou remoto, o que vai determinar é a liderança. Você tem que sempre pensar, cara, qual que é a realidade, a situação que a pessoa que está ouvindo ali, ela tá passando. Né? Para que aquela escrita ali se conecte com ela. Tem uma ferramenta que chama Mapa de Empatia. Depois vocês procuram no YouTube e pode te ajudar bastante. É dores e desejos, o que a pessoa vê, fala, sente e ouve. Porque eu vou dar um exemplo nosso, né? A gente usa copy quando vai fazer um lançamento, quando vai dar uma aula, seja gratuita. Até mesmo dentro das nossas aulas tem copy também, porque a pessoa já comprou, já está dentro da mentoria. Só que a gente está ensinando coisas novas ali, que se a gente não tiver convencendo ela a fazer, pode ser que ela procrastine, deixe de fazer, né? Então, até mesmo para quem tá dentro do curso ou da mentoria que você tem, vale a pena. E uma coisa que eu procuro fazer sempre é vender bem o problema antes de vender a solução. Deixar muito claro que a pessoa tem um problema a resolver antes de você enfiar a solução nela. Então, por exemplo, uma das soluções que a gente tem para a agência de marketing é ajudar a pessoa a aumentar o ticket. Ou seja, quanto que ela está cobrando por cliente. E a gente mira pelo menos 3 mil por mês por cliente que ela tenha, para que ela consiga escalar com saúde, né? Saudavelmente. Só que se eu chegar já dar essa solução de cara, pode ser que a pessoa fale, beleza, legal, mas estou bem aqui com os meus clientes de R$1.000, de R$1.500. Então, antes de ensinar a solução, a gente fala do problema. Cara, qual que é o problema de você ter clientes de R$1.000? Por que é difícil você escalar com clientes de R$1.000? Porque quando você tiver com... Tem que aumentar o nível de consciência dela. Quando você estiver faturando 100 mil, você vai ter que ter 100 clientes. Imagina uma operação com 100 clientes. Então, vender muito bem o problema antes de vender a solução, eu acho que é um ponto fundamental. Posso dar um exemplo que aconteceu hoje, prático disso? Eu estava olhando, a gente está com o carrinho aberto, né, do Lightcopy. Aí eu estava olhando o meu time de vendas, eles estavam lá vendendo. E aí a gente tem o curso, e aí a gente dá uma imersão para os primeiros que compram. E a gente vende, 50 vagas a gente dá para quem comprou primeiro, um gatilho mental ali, né, para o cara comprar rápido e tal. E os outros 50 a gente vende. Aí eu tava vendo o meu time vender lá, né? E ele não fez isso que você falou. Ele não tava vendendo o primeiro problema para depois vender a solução. Ele falava, você ganhou a imersão? Aí o cara, pô, não ganhei e tal, porque não fiquei entre os 50 primeiros.
Aí eu falava, você quer ir? Porque a imersão é muito boa, não sei. Ele jogava um monte de argumento lá, e aí o cara falou, não, mas eu já acabei de comprar o curso. Aí ele falava, mas tá com um desconto agora. Ele não tava vendendo mais racional, nem o negócio, ele tava botando desconto. Aí eu falei, cara, tem que fazer igual o Gui falou aí, tem que vender primeiro o problema. Ele acabou de comprar o curso. Qual é o problema de quem acabou de comprar o curso? Aí eu falei, você vai fazer perguntas pro cara, e essa é uma copy de vendas ali no 1 a 1, né? Assim, você já fez algum outro curso de copy antes? Você conhece algum copywriter? Quem é que vai avaliar suas copies para você saber se tá bom ou tá ruim? Aí o cara vai entendendo. Exato, a necessidade. Se você acha que sozinho você vai conseguir ter discernimento se sua copy tá boa ou ruim, você acha que quanto vale ter o feedback de um copywriter mais experiente ou de vários copywriters ali sobre o texto que você escreveu? Aí agora o cara entendeu o valor. Não, então eu preciso ir nesse evento. Ele que tem que chegar à conclusão, porque ele entendeu que tem um problema. Eu comprei um curso, mas tô solitário aqui. Será que com mais gente? Aí ele percebe. Aí, mesmo que fosse caro, ele compraria. E o outro, não, tá barato, olha o desconto. Cara, não quero. Eu acabei de comprar o curso. E só deixando claro, não é que você inventa um problema que a pessoa não tem, não. É trazer pra realidade um problema que ela tem, um real, né? Ou, às vezes, pode ser pro lado de oportunidade também. E atrelado ao que você falou e o que o Leandro falou, é importante a gente fazer perguntas pra entender, pra, na verdade, até provocar a pessoa, pra entender e provocar. No A1, né? Cara, e não só no A1, por exemplo, quando a gente vai fazer lançamento, a gente faz pesquisa, em que a gente pergunta pra poder entender essa pessoa. Verdade. Porque não adianta a gente querer, você tava falando, a gente tem que calçar o sapato do outro, né? A gente vai fazer uma copy pro outro, então tem que entender as dores e os desejos dela. Só como é que a gente faz pra entender isso? Tem que conversar, tem que se aprofundar, tem que entender, tem que fazer perguntas. Então, por exemplo, nos nossos lançamentos a gente faz uma pesquisa. Né? A gente até tá agora num trabalho de tentar aumentar o número de pessoas que respondem a pesquisa. A gente aumentou agora de 20% do último lançamento, a gente tá indo agora para quase 50, 45, 50. Sabe como é que você vai experimentar? Usa copy. Também. Como é que foi a percepção desses prospects, né? Desses clientes aí que você foi fechando? A partir do momento que você estava posicionado no nicho de moda, você sentiu a diferença na hora de converter, de fazer a reunião de vendas? Nossa, eu vou dar um exemplo de uma reunião que aconteceu ontem, né? Legal. Foi sensacional essa reunião. Só ontem você fechou 2 contratos? Ontem eu fechei 2 e hoje a gente já fechou um da reunião de ontem. Olha aí. Caraca. Então agora a gente tá voando. 3 contratos de quanto total? Deixa eu contar esse, que depois eu vou contar o Fala Soma, porque é legal a história. Ontem chegou esse rapaz, ele tem uma marca de moda infantil, vende umas roupas muito bonitinhas pra meninas, né? E ele falou, tô procurando uma agência há muito tempo, tô passando por agência, tô com uma agência agora. Eles são bons de tráfego, eles são legais de tráfego, mas... Quando fala assim, eu já fico com minhas dúvidas. Eles fazem um tráfego legal, só que eu preciso fazer mais coisas. Só que não dá resultado. Não dá resultado. Cirurgia tá sendo um sucesso, mas o paciente morreu. E aí, tava lá com essa galera, que eles estavam pagando uma nota boa. E eles falaram assim, olha, tô procurando uma agência que faça além do tráfego, porque eles prometem muita coisa, mas eles não entregam. Então eu quero alguém que faça mais de tráfego e dentro do meu nicho de moda. Pronto. Especializado. Aí, o cara falou isso. O cliente falou, eu não vou lembrar as palavras que ele usou, mas ele falou todas as dores dele. E no final eu falei, cara, eu resolvo tudo que você tá falando. Me dá 5 minutos para apresentar meu método para você? Aí ele, claro, agora. Apresentei o método tecido, que é a metodologia que a gente criou para atender marca de moda. O nome é bem marqueteiro mesmo, para lembrar de moda, para lembrar de tecido. Quando eu apresentei para ele, ele falou, não, show. Eu não ia fechar agora, Vinícius, porque lá na outra agência eu tenho que pagar uma multa. Então eu ia fazer cálculo e tudo, mas vou fazer o seguinte. Eu tenho uma agenda livre agora 5 horas, vou tentar marcar uma reunião com eles para já cancelar e já pode criar o grupo e pode dar próximos passos. E o que eu fiz de proposta para ele? Hoje o nosso ticket é de 5 mil, então a gente cobra 5 mil reais para atender marca de moda. A partir dele? Só que eu cheguei para ele e falei bem assim, cara, eu quero muito fechar com você, porque o negócio dele tá muito, na minha visão, pelo que ele me mostrou, tá muito fácil de fechar. Eu consegui vender para ele um contrato de R$3.500 nos 3 primeiros meses, como uma oferta. Para poder bancar Para poder bancar o começo. Falei, cara, então para você diminuir seus custos aí que você vai ter nessa saída dessa agência, primeiros 3 meses, 3.500, depois a gente reajusta faz um gradativo, reajusta para 4, e depois de 4, 4,5, depois 5. Pode ser? O cara, não, top, vai lá. Então, foi esse contrato de ontem. Somando, que eu não sei quanto que foi esse de hoje. Não sei, mas a proposta que a gente mandou ontem foi de 5 mil. A gente propôs. Mas a gente dá negociação, né? Sempre tem uma contraproposta, mas é bom ter essa margem para negociar. Então, 3 primeiros meses, depois 5 mil. Então, 5 mil desse, depois qual? E os outros 2? O outro que fechou ontem também foi
Foi um pouco abaixo de 5 mil, foi 4.200 e pouquinho. Então 9.200 e pouco. E esse que fechou hoje eu não sei, mas provavelmente foi dessa faixa, porque eu não dou muita margem pro comercial. Então você tá falando aí de quase 15 mil de contratos em 3 dias, 15 mil reais no mês que vem. Por mês, a partir do mês que vem. Porque se você for considerar ali 6 meses, um ano, vai dar quanto isso, né? E falar em prazo, né, de contrato, isso é sensacional. O nosso churn era muito alto antes. Então o cliente chegava, ficava 3 meses, saía. Esse é o padrão. Hoje o nosso churn, ele é... Até o começo desse ano a gente estava sem churn. Ou seja, churn, né, pra quem não sabe, é a perda de clientes, né? Ou seja, o Trinichar viabiliza que o cliente fique com você mais tempo. Porque você dá mais resultado, porque você se especializa, entende mais do negócio, provavelmente dá mais atenção para ele, entendendo o negócio dele, né? E aí tu não precisa ficar amarrando o cliente... Por contrato. No contrato, em multa. O nosso contrato não tem multa. A gente, cliente, se você quiser sair, tamo junto. Eu sou muito a favor de não ter multa no contrato. Você vê, isso que aconteceu com essa outra agência, o cara fica puto porque ele tá pagando uma multa. Entendeu? Ele tá insatisfeito com o trabalho. Ele ainda vai sair e pagar multa. Então, cara, enquanto o cliente estiver satisfeito, ele fica contigo. Só que isso só pode fazer se você tiver a confiança de que você vai dar resultado. Por isso que você não bota multa no seu contrato. A gente não bota no nosso também, não. Essa agência, eu acho que eles não devem ser muito felizes com a gente, porque a gente tem muito cliente que acaba vindo para os nossos mentorados ou treinichados, né? Eu fico feliz, porque eles cobram caro, e é um serviço caro que eles cobram, e eu nunca ouvi uma pessoa falando, tô muito satisfeito com o resultado deles. Mas enfim, então assim, cara, eu acho que o Tranichar, assim, eu sou muito fã, eu defendo muito essa ideia, então, pra mim, não tem coisa melhor. E assim, eu falo muito que, cara, não adianta só você entender de marketing, você tem que entender do negócio do cliente. Então, tenho certeza que hoje, tem o que você nichou? Tem, sei lá, um ano? Um ano que eu tô realmente participando de realmente evento, Cara, em um ano, você aprendeu, olha o tanto que você aprendeu de negócio, de moda, do negócio. Não tô falando de marketing. E aí, quando você junta essas duas habilidades, né, entender de negócio, entender de marketing, aí que a mágica acontece. Esse ano eu fui para uma feira em São Paulo, a maior feira de representantes internacionais de tecido, têxtil do Brasil, é a Goltex. Eu cheguei lá na feira, só tinha fornecedor chinês, ninguém falava português, eu desenrolei o inglês com elas. Vinícius, por que você está fazendo lá? Não tem marca de moda que vai estar lá para você vender o seu produto, mas eu estou conhecendo o fornecedor. Eu estou conhecendo o tipo de tecido, eu estou conhecendo a possibilidade, eu sei agora que eu sei que o crepe Duna serve para esse tipo de produto. Crepe Duna não é de comer esse crepe, não? Não, é o de vestir. Então, olha que loucura. Nome de tecido, eu sei que existem 250 tipos de linho. Tem o linho cambraia, tem o linho que tem uma porcentagem maior de viscose, tem o linho 100% algodão, que o linho 100% algodão ele não é tão bom porque tem gente que acha que pinica. Aonde que eu vou saber disso em mentoria de marketing? Que pinica ou não? Então, a partir do momento que você demonstra esse conhecimento ali para alguém que você tá, né, um dono de uma loja de moda. E Gui, sendo bem transparente, eu nem chego a comentar isso com o cliente, dessas informações muito específicas, mas é porque eu me interessei pelo nicho, de verdade. Só que é legal o cliente poder falar com a agência de marketing dele que a próxima coleção vai vir num tecido específico. E eu consegui pensar na minha cabeça como que é esse tecido, eu consegui pensar na minha cabeça, cara, esse tecido é um tecido mais maleável, vamos tentar fazer um vídeo mostrando de movimento, trazendo um benefício. Aí eu acho que entra, se torna muito específico o que a gente faz, e é o que vem fazendo a gente ter muito resultado, de crescimento em pouco tempo, em uma jornada em menos de 2 anos, a gente conseguiu sair, chegar nesse faturamento acima de 100 mil reais. Hoje, graças a Deus, eu não sei. Eu sei que é acima de 100 mil. Porque depois que bateu 100 mil, que foi sábado retrasado, eu fiquei feliz. Eu falei, pronto, agora já. Agora já tô. Mas é que os 100 mil agora é que nem os seus 10 mil de uma vez. Não, me dá 2 meses, porque eu tô casando. Eu tô pagando boleto de casamento. Assim também. Meu primeiro cliente, em 2020, foi de 6 mil reais, né, mensal. Aí eu falei, vou chegar aqui nos 10. Porque sempre foi um negócio que eu fazia em paralelo, né, não era o meu negócio principal. Não, vou chegar em 10. Eu cheguei em 10. Falei, não, cara, eu acho que agora eu vou pra 20. Não, agora eu vou pra 30. Hoje a gente tá em 200 e tanto e quer ir mais, né? Então, assim, é muito interessante, porque a gente parou de ser um prestador de serviço e se tornou um negócio, uma agência. Então, hoje a agência está estruturada, tem uma equipe que presta serviço. Tanto que hoje você não sobe mais campanha, né? Não. Hoje... Então, assim, a nossa agência também, enfim, a gente tem equipe hoje que sobe campanha. Você também não... Não, hoje eu participo das reuniões estratégicas do negócio, né? Mas você não vai lá e operacionaliza ali, sobe... Subir anúncio, passar essa raiva no gerenciador, tem os gestores que passam. Raiva não, porque se torna fácil. Porque criou um método. Então, como o Gui falou, né, a gente consegue replicar muita coisa de estratégia para uma marca. E cada marca tem suas nuances, suas características. Você replica a estratégia, mas... com a especificidade daquela marca. Exato.
Então, é exatamente isso que a gente faz. A gente tem um bloco, uma gama de estratégias gigante. Por exemplo, Black Friday. Black Friday é o momento de ouro para a marca de moda no Brasil. Então, desde o final do mês passado, eu tô sentado com a bunda na cadeira, montando estratégia de Black Friday para todos os clientes. Pra gente entregar nesse mês e começar a executar a estratégia no início do mês que vem. Que a gente tá agora em setembro? Setembro, né? Então, setembro, outubro. Em outubro a gente começa a estratégia de Black pro final de novembro. Eu não conseguiria pensar nisso para vários nichos diferentes, mas para moda eu consigo tranquilamente montar uma estratégia grande e depois trazer, olha, esse cliente tem essa peculiaridade, esse cliente vai fazer isso e montar específica para cada um. É muito mais fácil você atender mais clientes quando eles estão no mesmo nicho do que cada um de um nicho diferente, né? Muito mais, E eu digo isso até... Não é só que é mais fácil pensando só na parte do dinheiro, né? Pô, a minha vida melhorou muito também, a qualidade de vida, a saúde, era outra coisa. Tem um cliente que mandou uma foto minha... Eu tava participando de um evento essa semana passada e o cliente mandou uma foto. Vini, olha como é que você tava nessa reunião, cara. Tava com o cabelo mal cortado, parecia que tinha acabado de acordar, uma câmera ruim. Cara, mas são pequenas coisas, né? Você falou assim, da saúde, né? A gente tava conversando aqui antes de começar o podcast. Hoje você vai num médico que te custa, sei lá, R$1.500, R$1.600 numa consulta. Imagina, um ano atrás você não conseguiria nem imaginar, provavelmente, né? Não. Essa possibilidade. Você tá... Recentemente, né, a gente teve um mentorado nosso que deu um depoimento pra gente. A gente foi entrevistar ele, conversar com ele, bater um papo. Foi até gravar, tá no YouTube, do Vinícius Ragazzi, né? Ele falou, cara, a minha virada de chave foi ter ido no evento de vocês em 2023. Ele tava faturando 18 mil e tava meio estagnado, ele meio que, sabe, sem energia. Vai, não vai. É. Cara, ele foi lá, ele falou, a virada de chave foi ter ido no evento e visto as pessoas lá fazendo, executando, a energia, tudo. Não foi necessariamente, porque ele aprendeu algo muito diferente naquele evento. Não, foi o ambiente. O ambiente. E aí ele destravou, cara, foi pra 75 mil agora, né? Ele foi de 18 naquela época, quer dizer, tem menos de um ano. Menos de um ano. Ele tá 75 mil hoje por mês, né? Vocês já viram aquelas estatísticas de hábitos que falam, um hábito demora 21 dias, em média demora 21 dias para você adquirir, ou tem outros que acho que 60 dias. Tem várias estatísticas dessas, né? De quanto tempo demora um hábito a permanecer, né? Virar um hábito de fato. E uma vez eu vi um livro analisando esse tipo de estudo e dizia o seguinte, que, beleza, dá para você ter estimativas, né, de quanto tempo demora para conseguir um hábito, mas existem casos, o autor desse livro, não vou lembrar o livro, mas ele foi analisar alguns casos que aconteciam literalmente da noite pro dia. Uma pessoa que fumou 20 anos, de um dia para outro, parou de fumar completamente. Ele foi olhar, cara, por que tá acontecendo? Por que existem as pessoas estavam morrendo? Esses fora da curva que de uma noite pro dia tem uma transformação muito relevante. Ele identificou que não é só o quanto tempo você está tentando adquirir aquele hábito, mas o impacto emocional que aquela transformação vai significar para você. E aí, por exemplo, uma pessoa que está fumando há 20 anos, às vezes acontece uma pessoa próxima dela morrer de um câncer de pulmão e aquilo impactar tão forte emocionalmente ela que ela, da noite pro dia, ela muda o hábito dela. E trazendo um paralelo pro evento, eu acredito que o evento presencial ele tem um impacto emocional muito forte, que é diferente de você assistir uma gravação numa palestra. Você pode ver a mesma palestra num vídeo no YouTube e você assistir uma palestra num evento com várias pessoas do lado, a transformação não vai ser a mesma, mesmo que o conhecimento seja igual. Porque é diferente, você tá ali, você tá muito mais envolvido. Pô, quando a gente vai, por exemplo, num Mastermind do Plat, a gente para 2 dias para ficar ali vendo várias palestras. Presencialmente, cara, é outra coisa. E quando a gente tem que ir num evento, por exemplo, que tem que viajar, pô, cara, você tá ali, você seta a sua cabeça para aqueles próximos dias, você tá indo lá só para isso, quer dizer, tudo muda, né? Exato. O nível de atenção que você tem é diferente. Então, você assistir uma palestra com um nível de atenção diferente, vai ter uma absorção diferente. Você vai absorver mais, simplesmente porque você está prestando atenção. E aí, o ambiente é uma coisa que cara... mas eu consigo... Putz, não consegue. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você sabe que em casa você pode levantar, em casa você pode ser... Eu que, trabalhei, né, a vida inteira em casa e tal... Quando você acha que existe a chance, você pode até não ser interrompido, mas se você sabe que existe a chance de você ser interrompido,
cara, você já não tem o mesmo nível de atenção porque você fica olhando para a porta o tempo inteiro. Eu tenho um filho pequeno. Cara, se eu tô em casa, meu filho tá em casa, por mais que ensine e tudo mais, ele tá numa idade que às vezes ele vai lá sobe lá e vai lá no escritório onde eu trabalho. Então, num evento ao vivo, não tem essa. Você, normalmente, você viaja, né? Você tá realmente imerso, você consegue um nível de atenção